Fica mais fácil. Processo de número 1 da ordem da pauta tem pedidos de sustentação oral do apelante e do apelado. Processo de número 2 da ordem da pauta também tem pedido de sustentação oral pelo apelado. Processo da pauta número 3 da ordem da pauta é o agravo de instrumento de número 001-9982, dígito 15. Eu sou o relator, eu anuncio o resultado. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator. O processo número 4 da ordem da pauta trata-se da apelação cível de número 0015.557, dígito 97, entre partes Polo Ativo Vera de Moraes Lemos e Polo Passivo Sul América. Há um pedido de sustentação oral pelo Polo Ativo, mas como por unanimidade nós estamos dando provimento, não há necessidade de sustentação oral. Portanto, eu proclamo o resultado. A unanimidade de votos deu-se provimento à apelação nos termos do voto do relator. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. O processo número 5 da ordem da pauta trata-se da apelação cível de número 0026.288, dígito 84, tendo polo ativo Abraão e polo passivo da Energia. Eu anuncio o resultado, eu sou o relator. A unanimidade de votos, negou-se provimento à apelação nos termos do voto do relator. O processo de número 6 da ordem da pauta é um agravo de instrumento de número 0017.288, dígito 15, a pedido de sustentação oral pelas duas partes. Entretanto, em se tratando de agravo que não trata do mérito da questão, não cabe sustentação oral. Portanto, eu anuncio o resultado. É o processo de número 0017.288, dígito 15. A relatoria do desembargador Bartolomeu anunciou o resultado. A unanimidade de votos deu-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Processo de número 8. Trata-se do agravo de instrumento de número 0009.354, dígito 98. Também há pedido de sustentação oral, mas, como não aborda o mérito, não há sustentação oral. Eu sou o relator e anuncio o resultado. A unanimidade de votos deu-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Processo em número 9 da ordem da pauta. Trata-se da apelação cível de número 0046.480. Há um pedido o relator desembargador Bartolomeu Bueno. Há um pedido de sustentação oral pelo polo passivo. Entretanto, a Câmara, por unanimidade, está negando provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Anuncio o resultado. A unanimidade de votos negou-se provimento à apelação nos termos do voto do relator. Processo de número 10 tem pedido de sustentação oral. Processo de número 11 é o agravo de instrumento de número 0002494, dígito 97, entre partes Ana Letícia Félix versus Unimed. Pedido de sustentação oral pelo polo ativo. Entretanto, a Câmara, à unanimidade de votos, está dando provimento ao agravo nos termos do voto do relator, que é o desembargador Bartolomeu Bueno. Então, eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos deu-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Processo de número 12 são embargos de declaração, um pedido de sustentação oral, mas não cabe em termos de agravo, de embargos. Relatoria do desembargador Bartolomeu Bueno. Trata-se dos embargos de número 0002555, dígito 12. Eu anuncio o resultado.
A unanimidade de votos foram acolhidos os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Excelência, pela ordem, Processo. por gentileza. Esse número 12 estava na ordem como um agravo de instrumento entre as partes igualmente do 11, pela qual eu sou representante. E era um agravo de instrumento, não um embargo de declaração. Bom, E o que consta aqui da pauta é que são embargos de declaração no agravo de instrumento. Então, eu pergunto à secretária realmente de que se trata esse processo, se é agravo ou é embargo. O que consta aqui, embargador Itabira, na minha relação também, é que se trata de embargos de declaração no agravo do Exato, instrumento. exato. Então, eu já proclamei o resultado. Processo de número 13 da ordem da pauta, é uma apelação civil a pedido de sustentação oral por ambas as partes. Processo de número 14 da ordem da pauta, trata-se do agravo de instrumento de número 0022057, dígito 27, entre partes Unimed Recife versus Pedro Augusto, pedido de sustentação pelo polo passivo. Entretanto, a unanimidade de votos, estamos negando o provimento ao agravo. Então, eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos negou-se o provimento ao agravo nos termos do voto do relator, que é o desembargador Bartolomeu Bueno. Obrigada, Excelência. Processo de número 15 da ordem da pauta. Trata-se do agravo de instrumento de número 0023007, dígito 36. Eu sou o relator. Há um pedido de sustentação oral pelo polo ativo. Entretanto, a Câmara, à unanimidade, está dando provimento ao agravo. Eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos deu-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Processo de número 16 da ordem da pauta tem pedido de sustentação oral. Processo número 17 da ordem da pauta. Trata-se da apelação de número 0046630, dígito 76, da relatoria do desembargador Bartolomeu Bueno. Eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos negou-se provimento à apelação nos termos do voto do relator. Os processos número 18 e 19 da relatoria do desembargador Bartolomeu Bueno, eles serão retirados de pauta. O processo de número 20 da ordem da pauta. Eu sou o relator, eu estou adiando este julgamento. É o processo de número 0044553, dígito 08, é uma apelação civil. Eu estou, como relator, adiando este processo. Processo de número 21 e 22, a pedido de sustentação em ambos pelo polo passivo, são basicamente as mesmas partes. Processo de número 23, da ordem da pauta, trata-se do desembargo de declaração de número 0036113, dígito 86. São embargo de declaração, eu sou o relator, anuncio o resultado. A unanimidade de votos foram rejeitados os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Processo de número 24 da ordem da pauta. É apelação civil de número 0032740, dígito 13. O relator desembargador Bartolomeu Bueno, eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos negou-se provimento à apelação nos termos do voto do relator. E o processo de número 25 da ordem da pauta é o agravo de instrumento de número 009797, dígito 15, relatoria do desembargador Bartolomeu Bueno. A unanimidade, há um pedido de sustentação do polo ativo, mas como a unanimidade nós estamos provendo este agravo, eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos deu-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Voltando ao processo de número 1 da ordem da pauta.
é apelação cível de número 014-9617, dígito 71, entre partes Luciana Martins de Albuquerque, Maranhão, e polo passivo Maria de Azevedo Queiroz e outros, relatoria do desembargador Bartolomeu Bueno de Freitas Moraes, a pedido de sustentação por ambas as partes. Então, eu solicito a saber quem é o advogado da senhora Luciana, se está presente. Boa tarde, doutor Itabira. Estou presente, doutor Adir Paiva, advogado. Doutor Adir. Pois não, doutor Adir. Vossa Senhoria, por obséquio, cite o nome, número da ordem da pauta, a parte que representa e terá o prazo de 15 minutos para sustentação oral. Com a palavra. Odir de Paiva Coelho Pereira, OAB PE 14449, e eu represento a parte apelante, Luciana Maranhão, número 1 da pauta. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, doutor Itabira, excelentíssimo senhor doutor relator do processo, desembargador Bartolomeu Bueno, desembargador Paulo Roberto, ilustre representante do Ministério Público. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença da lavra do insigne juiz José Raimundo dos Santos Costa, proferida nos autos de uma ação de execução por título extrajudicial ajuizada no ano de 2009, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o processo de execução, inclusive determinando a liberação das penhoras já havidas para a garantia da execução e a determinação de remessa de ofício ao cartório de imóveis a fim de dar baixa no gravame. Fundamenta a sentença que foi inserida cláusula leonina no contrato em execução e que isso teria gerado onerosidade excessiva com a aplicação da teoria da imprevisão pelo baixo índice pluviométrico. Além disso, fundamentou a sentença que as ações tiveram alteração nos seus valores e isso acarretou na iliquidez do título. Com todo respeito, merece reforma total a sentença. Em primeiro lugar, porque operou-se a preclusão máxima sobre todas as questões objeto da exceção de pré-executividade e da presente apelação. Como se depreende dos autos, trata-se de uma só ação de execução na qual foram opostos 2 embargos à execução, que foram julgados conjuntamente e foram julgados improcedentes, tendo o acórdão, nestes autos, mantido a decisão e transitado em julgado. Fundamentou esse egrégio tribunal nos autos das apelações 322.822, dígito 2, e 322.883, dígito 0, que não há qualquer inexigibilidade do título, porquanto a alegada baixa no índice pluviométrico não é evento extraordinário ou imprevisível a ponto de modificar o negócio jurídico. Já naquela ocasião, aliás, esse egrégio tribunal disse que nem sequer a questão relativa à exigibilidade ou não do título poderia ser novamente decidida, tendo em vista que antes esse egrégio tribunal também já havia se pronunciado sobre as mesmas matérias, de modo que já havia se operado os efeitos da preclusão máxima sobre esses pontos. Cumpre desde já destacar que os fundamentos do referido acórdão exauriram toda a questão de fundo, isto é, não se tratou de julgamento obter dicta, mas sim de verdadeira ratio decidendi. Esse egrégio tribunal, ao apreciar as matérias objeto da presente exceção de executividade constantes dos desembargos à execução já julgados, não foram meras narrativas ou meras ponderações. Ao revés, foram as razões de decidir daqueles embargos à execução de forma exauriente, de modo que, sem dúvida, operaram-se os efeitos da preclusão máxima sobre as matérias novamente aqui debatidas.
Portanto, insignes julgadores, esse egrégio tribunal já conheceu de todas as matérias objeto da exceção de pré-executividade e da presente apelação, de modo que jamais poderia o juiz de primeira instância conhecer novamente e redecidir matérias já decididas, isso em consagração ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada, inclusive porque violou os artigos 505 e 507 do CPC. Dessa forma, tendo em vista a preclusão máxima sobre todas as matérias, espera seja provida a presente apelação. Nada obstante, ainda que superada a tal questão de ordem pública, no mérito, a alegação da sentença de que é inexigível o título executível, tendo em vista a inserção de cláusula leonina, o que implicou em onerosidade excessiva pela aplicação da teoria da imprevisão em razão da baixa do índice pluviométrico, não tem qualquer fundamento e merece reforma também nesse aspecto. Primeiro, porque a validade do negócio jurídico e a exigibilidade do título já foi objeto de coisa julgada. Nada obstante, o contrato foi firmado de forma irretratável e irrevogável. Por conseguinte, é direito líquido e certo da apelante exigir o cumprimento das obrigações, não só na forma dos artigos 462 e 463 do Código Civil, como também do próprio contrato. Aliás, se as partes quisessem realmente desistir da avença, deveriam ter firmado cláusula de desistência, o que não foi feito, contrariando, desta feita, o artigo 463 do CPC. E não é só. Essa questão da irretratibilidade e irrevogabilidade da avença já foi objeto de preclusão máxima, porquanto apreciada e julgada por esse egrégio tribunal. Nos autos das apelações cíveis mencionadas, 322.802, disto 2, e 322.883, disto 0, esse egrégio tribunal apreciou essa questão, pelo que peço vênia para ler trecho do acórdão. A apelante quer ver desconsiderada a cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade, para obter resolução do contrato após ela própria ter se tornado inadimplente. Razões apontadas como causa para tanto, conduta que afronta o princípio da boa-fé processual. Portanto, tendo em vista que o contrato foi firmado com cláusula de retratabilidade e irrevogabilidade, inclusive que essa matéria já foi também objeto de julgamento por esse tribunal transitado e julgado, sobre a qual operaram os defeitos da coisa julgada, merece reforma a sentença nesse capítulo. E mais, os fundamentos do juiz José Raimundo dos Santos Costa não se sustentam, tendo em vista que a baixa ou alta do índice pluviométrico não caracteriza onerosidade excessiva e aplicação da teoria da imprevisão. Isso porque não se trata de acontecimento extraordinário ou imprevisível. É elementar em direito civil que, para a aplicação da teoria da imprevisão, o referido acontecimento seja extraordinário ou imprevisível. Extraordinário é aquele que foge da normalidade. Imprevisível é aquele sobre o qual as partes não cogitaram. No caso dos autos, nenhum nem outro. Primeiro porque esse tipo de evento, como baixa ou alta precipitação pluviométrica, não enseja a teoria da imprevisibilidade nesse tipo de negócio. E segundo, porque foram cogitados sim pelas partes, tendo em vista que o próprio contrato, no parágrafo 1º da cláusula 3ª, prevê esse acontecimento dito imprevisível, o que desde já demonstra que as partes apeladas não estão cumprindo suas obrigações de boa-fé contratual em verdadeiro venire contra facto próprio. A propósito, nesse sentido, o Colendo STJ já afirmou relevante precedente, pelo que abro aspas. No caso de frustração da safra decorrente de estiagem, é inaplicável a teoria da onerosidade excessiva, por não se tratar de evento imprevisível ou extraordinário, mas sim risco inerente ao negócio, conforme se extrai do acórdão nos autos do ARESP 1.352.761 do Paraná, da lavra do insigne ministro Marco Buzzi. Em suma, não há que se falar em inserção de cláusula leonina
que causaria onerosidade excessiva em razão da precipitação pluviométrica, tendo em vista que não se tratam de eventos nem extraordinários e nem imprevisíveis. Cumpre destacar que o artigo 476 do Código Civil, que trata da exceção do contrato não cumprido, dispondo que a parte que não cumpriu sua obrigação não pode exigir a da outra antes que cumpra a sua, mais se aplica a apelante do que aos apelados. Ora, os apelados são inadimplentes confessos, sendo fato incontroverso nos autos que Já descumpriram tô na minha seus internet, não obrigações. tá pegando minha internet, pô. Isso que eu tô falando aqui, ó, tá sem sinal, pô. Por outro lado, a apelante tem o direito líquido e certo de exigir o cumprimento da obrigação da parte apelada, por ser o contrato irretratável e irrevogável, inclusive porque o próprio contrato prevê, na letra F da cláusula terceira, que o não pagamento de 4 parcelas enseja a inadimplência automática, e abro aspas, ensejará automaticamente o vencimento antecipado de todas as demais prestações vincendas ainda não pagas, tendo a promitente vendedora e credora o poder de exigir o pagamento efetivo de todo o saldo devedor ainda não pago, devidamente corrigido. Portanto, outra vez, demonstra-se que as partes apeladas estão descumprindo seus deveres contratuais, agindo de má-fé em verdadeiro venire e contrafacto próprio. Finalmente, há de se destacar a completa inaplicabilidade da pretensa cláusula leonina. Ora, as partes firmaram o contrato em verdadeiro equilíbrio contratual. Não se trata de contrato de adesão, não se trata de hipossuficiência de uma das partes, muito menos de relação de consumo, de modo que as partes firmaram o contrato em verdadeiro equilíbrio, não havendo que se falar em cláusula leonina. Por fim, quanto ao fundamento da sentença de que tornou-se líquida a execução, tendo em vista que as ações mudaram de valor ao longo do tempo, também está equivocada. Primeiro porque trata-se de sociedade anônima de capital fechado, pelo que suas ações não oscilam de acordo com o capital mobiliário. Ao revés, os valores das ações são fixados, e assim o foram, no presente caso, no próprio contrato. Isto é, a cláusula terceira do contrato dispôs expressamente, abro aspas, que o preço unitário, desde já acertado para todos os efeitos de direito, será de R$ 260 por ação, resultando a valores da presente data no preço total, desde logo certo e ajustado, de R$ 1.510.768,10. Portanto, não há nulidade ou inexigibilidade do título, reiterando que sobre essa questão também há preclusão máxima. Em face do exposto, tendo em vista a ocorrência manifesta da preclusão máxima, inclusive a ausência de cláusula leonina, espera seja conhecida e provida a presente apelação, para o fim de, em se reformando totalmente a sentença, serem mantidas as penhoras já realizadas, confirmando-se a decisão liminar já proferida por essa insigne relatoria, desembargador Bartolomeu Bueno, determinando-se, enfim, o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos e termos legais. Vai deferimento. Senhor presidente, Boa tarde, senhores. Aqui quem fala é um senhor servidor presidente, da CETIC, da Informática do Tribunal, e nós estamos passando por instabilidades. Peço que aguarde um minuto. pois não. Então,
Todo mundo está parado. Acho que deu problema geral, né? Ah, o que tem a ver com isso, Paulo? Isso é porque o negócio desculpa, mas O desembargador, desculpa, retornar. Aí deve estar parada, porque eu estou voltando agora. Tá certo? Pronto, estou voltando agora. Aida? Estamos, né? Aida, doutor Odi sustentou pela parte apelante, vejo que aqui o eminente presidente, doutor Itabira, está conduzindo a sessão, voltou. Doutor Odi sustentou pela parte apelante e eu sustentarei pela parte apelada. Não sei se o relator já encontra-se de volta na sessão. Pela ordem, eu também gostaria de saber se o doutor Itabira ouviu minhas sustentações orais, porque na hora eu vi que ele não estava presente. Não, eu vi uma parte, doutor Odi. Mas eu acho que o doutor Bartolomeu Bueno não. Não, é porque caiu aqui o sistema. Aí nós ouvimos já uma parte. Aí Vossa Senhoria ainda tem 5 minutos para complementar a sustentação oral. Vossa Senhoria com a palavra. Pois não. Desembargador Itabira, eu acho que o desembargador Bartolomeu não voltou ainda. No caso, seria interessante que... Mas ele não voltou, não voltou, mas ele está ouvindo. Ele está ouvindo a sustentação oral. Entendi. Pois não. Mas eu teria como saber até que parte, Vossa Excelência não sabe dizer, né? Não. Bem, então eu vou tentar resumir novamente. Pois não. Nesses 5 minutos. Não é? A sentença, como eu já disse, acolheu uma exceção de pré-executividade numa ação de execução por título extrajudicial que tramita desde 2009 para extinguir o processo de execução e determinar a liberação das penhoras. O fundamento da sentença foi de que foi inserida uma cláusula leonina no contrato em execução. E é que essa cláusula leonina teria gerado onerosidade excessiva ao contrato, com a aplicação da teoria da imprevisão, em razão do baixo índice pluviométrico. Além disso, fundamentou-se a sentença que o título tornou-se ilíquido porque, ao longo do tempo, as ações alteraram o valor do seu preço. Com todo respeito, merece reforma. Primeiro, porque, como eu já tinha dito, sobre essas questões operou-se a preclusão máxima, tendo em vista que esse egrégio tribunal, por 2 vezes, apreciou as mesmas matérias. E não apreciou de en passant, ou simplesmente por meras narrativas. Não. Essa foi a ratio decidendi, as razões de decidir do mérito que julgaram improcedentes os embargos à execução, exauriram a questão de fundo, de modo que operaram-se os efeitos da preclusão máxima sobre todas as questões. Não há que se falar em cláusula leonina, porque as partes firmaram o contrato de livre e espontânea vontade. São equivalentes contratualmente, porque não é contrato de adesão, não se trata de hipossuficiente, nem de relação de consumo. E por esse motivo também não há que se falar em aplicação de cláusula leonina sobre a onerosidade excessiva, matéria essa que já foi abordada por esse tribunal. Para arrematar, faremos a seguinte pergunta, um simples raciocínio. Quando eu li o acórdão do tribunal que transitou em julgado, que diz que a cláusula de revogabilidade e retratabilidade vigora, minha pergunta é, se o tribunal não tivesse adentrado nesses fatos e nesses fundamentos, a decisão teria outro rumo? Claro. Então, se teria, não se trata de julgamento obter dicta, mas de verdadeiro julgamento, ratio decidendi. Então, são por essas razões que a parte, mais uma vez,
reitera que ocorreu a preclusão máxima sobre todos os temas abordados na exceção de pré-executividade e nessa apelação. Inclusive, é manifesta a ausência da cláusula leonina no contrato, de modo que espera seja mantida, seja provida a apelação, reformando-se totalmente a sentença para o fim de manter-se a penhora já gravada, confirmando-se, inclusive, a respeitável decisão já proferida por essa insigne relatoria, doutor Bartolomeu Bueno, determinando-se, então, o prosseguimento da execução em seus atos e termos legais. É isso e pede deferimento. Pois não. Nós agradecemos, doutor Adi, a participação de Vossa Senhoria e nós convocamos o advogado ou advogada da parte adversa para proferir a sua sustentação oral. Quem seria o advogado da parte adversa? Desembargador Itabira, sou eu que farei a sustentação oral pelas partes apeladas. Doutor François, né? François Mitterrand Cabral da Silva. Vossa Senhoria, por obséquio, doutor François, decline nome, número da ordem, a parte que representa e terá o prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Desembargador Itabira. Desembargador Itabira. Pois não, Veja, é o advogado do polo passivo, é? Sim. Desembargador, pelo que está anotado aqui na nossa pauta aqui, nós estamos de acordo, Isso. todos, em negar provimento à apelação. E então eu posso... favorece o advogado que vai fazer a sustentação oral. Ele ainda assim tem desejo de sustentar oralmente? Doutor François, a unanimidade, nós estamos negando o provimento à apelação. Mesmo assim, Vossa Senhoria pretende fazer sustentação oral? De forma alguma, senhor presidente, pelo contrário, não há necessidade absolutamente nenhuma para contribuir com os trabalhos. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Eu vou anunciar o resultado. O processo é a apelação civil de número 014. 9617, dígito 71, relatoria do desembargador Bartolomeu Bueno. A unanimidade de votos negou-se provimento à apelação nos termos do voto do relator. Vamos ao processo de número 2 da ordem da pauta. A pedido de sustentação oral pelo polo passivo. É a apelação civil de número 0042387, dígito 95, polo ativo. Valdeirês Guimarães Valadares e polo passivo Sul-América Companhia de Seguro e outros. Eu indago se o advogado do polo passivo da Sul-América está presente. Eu indago se o advogado da Sul-América ou advogada estão presentes. Bom, não havendo, eu vou anunciar o resultado. É a apelação civil de número 0042387, dígito 95, minha relatoria. Eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos deu-se provimento à apelação nos termos do voto do relator. Oi, Duda. Tudo bem. Duda, onde é que mais tem? Quais são os que faltam chamar? Número 7, adiado. Número 7, da ordem da pauta, porque não tem voto do relator nem dos outros desembargadores. O número 10, da ordem da pauta, é a apelação civil de número 0000427, dígito 74, polo ativo Josefa Pereira da Silva e polo passivo Banco Itaú consignado. Há um pedido de sustentação oral do polo passivo. Eu indago se o advogado está presente. Eu indago se o advogado do Banco Itaú consignado está presente. Está presente. Pois não, doutora Ramine é? Isso, Ramine Cordeiro Soares Siqueira. Doutora Ramine,
É a apelação civil de número, eu já anunciei. Vossa Senhoria é advogada do Banco Itaú, não é isso? Exatamente, Excelência. Então, Vossa Senhoria pode declinar o nome, o número da ordem, a parte que representa, e terá o prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Muito grata pela palavra, Excelência. Meu nome é Ramine Cordeiro Soares Siqueira, minha OAB é Alagoas 16110. Represento o Banco Itaú S.A. Excelências, o processo em questão, número 10 da pauta, serei bem breve e sucinta. Ilustre desembargador presidente, demais embargadores, servidores, colegas aqui presentes, primeiramente faço meus cumprimentos de boa tarde. O processo versa sobre contratos que a parte autora aduz não reconhecer. Em tese são exatamente 15 contratos. Sobreveio sentença de improcedência, extinguindo feito sem resolução do mérito. O banco vem em sede de contrarrazões sustentar a necessidade de manutenção da sentença, vez que a regularidade da contratação e a ausência de ilicitude. Estamos falando de 15 contratos, dentre eles alguns contratos de renegociação, contratos devidamente assinados, assinaturas que não foram impugnadas em momento oportuno. O banco também juntou as TEDs, comprovando o envio do crédito para a conta de titularidade da parte autora, mais especificadamente no Banco Santander. O RG que foi acostado aos autos é o mesmo RG que foi apresentado no ato das contratações. E os contratos, dentre eles, os primeiros são do ano de 2018, ou seja, a parte, ela esperou 4 anos para postular em juízo, sendo que estava tendo descontos mensais. Os contratos de renegociação comprovam a vida financeira ativa da parte autora. Então, nesse sentido, o banco vem requerer que seja negado provimento ao recurso de apelação, com a improcedência total dos pedidos formulados pela apelante, para que seja mantida a sentença de mérito. É nesses termos que sustento e peço deferimento, Excelências. Muito obrigado, doutora Ramine, pela participação de Vossa Senhoria. Eu anuncio o resultado. É a apelação civil de número 00000427, dígito 74, de minha relatoria. Eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Processo de número 13 da ordem da pauta. É a apelação civil de número 0... Excelência, peço licença para me ausentar. Bom final de sessão. Pois não, à vontade. Felicidade para a senhora. É o processo número 00096699, dígito 75, é uma apelação civil de minha relatoria. Entre partes, polo ativo Ricardo Vaz Pereira e polo passivo Claro S.A. A pedido de sustentação pelas duas partes. Eu indago se o advogado ou advogada de Ricardo Vaz Pereira está presente. Eu indago se o advogado de Ricardo Vaz Pereira está presente. Eu indago se o advogado da Claro S.A. está presente. Estou presente, ilustre desembargador. Vossa Senhoria é advogado de que parte? Claro S.A. Claro S.A. Então, por obséquio, decline seu nome, número da ordem, a parte que representa e terá prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Com a palavra. Perfeito. Me chamo Tiago Henrique Nascimento Aguiar, OABPS 50154, e represento a Claro S.A. no processo que está pautado de número 13. Saúdo a todos os desembargadores que compõem a sessão e a todos os demais aqui presentes. A parte autora ajuizou a ação alegando cobrança indevida por ligações e requerendo danos morais e liminar para que fosse cessada essas supostas ligações. A parte ré tempestivamente peticionou em diversos momentos do processo, comprovando o cumprimento da liminar, já que não tinha nem débito a ser cobrado ao autor, não tinha nenhum tipo de ligação
sendo realizada a qualquer contato que existisse da parte autora, mas mesmo assim, de forma sistêmica, a parte autora veio peticionando no processo, alegando descumprimento, porque tinha inclusive sido determinado multa diária por descumprimento. E a parte ré, de forma sempre tempestiva, juntava telas dizendo que o autor sequer tinha débito com a parte ré, que desconhecia completamente os números que estavam realizando as supostas ligações em nome da Claro S.A. Mas, mesmo assim, houve sentença no primeiro grau que julgou pela improcedência dos danos morais, porém, determinou a multa no patamar de 2.000, que foi 500 mais 1.500, que tinha sido majorada a multa pelo descumprimento da liminar. Apelamos no sentido de tentar retirar essa condenação em relação à multa, porque de forma corriqueira e sempre de forma sistêmica houve essa alegação de descumprimento, porém não teve nenhuma ligação, o autor não estava sendo cobrado, não estava incluído em nenhum sistema de cobrança da parte ré ou de terceiros, se fosse uma empresa ligada à Claro S.A. que estivesse realizando cobranças, e o autor em nenhum momento realmente comprovou tanto essas supostas cobranças quanto que a parte ré estaria realizando. Ainda partindo da ideia que fosse verdade os fatos trazidos pela parte autora, poderia ser enquadrado numa mera cobrança, já que também ele não demonstrou essa insistência do alegado. Muito obrigado a todos. Assim termino minha sustentação. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor Tiago, a participação de Vossa Senhoria. Doutor Ricardo, o advogado doutor Ricardo está presente? Bom, então eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso da Claro S.A. e deu-se provimento à apelação de Ricardo Vaz Pereira, tudo nos termos do voto do relator. Vamos ao processo de número 16 da ordem da pauta, é a apelação civil de número 0028114, dígito 43. Pedido de sustentação oral pelo polo ativo, ou seja, de Paulo José de Lima. O advogado de Paulo José de Lima está presente. Não estando presente, eu anuncio o resultado. A relatoria do desembargador Bartolomeu, a unanimidade de votos, deu-se parcial provimento à apelação. Os processos, como eu já citei, de número 18 e 19 da ordem da pauta, serão retirados de pauta. Processo de número 20 da ordem da pauta, adiado. Aí vem o processo de número 21 e 22. Trata-se do agravo de instrumento de número 0015722, dígito 89, e o 0015478, dígito 63, relatoria do desembargador Bartolomeu Bueno. O pedido de sustentação oral é do polo passivo. Eu indago se o advogado de Missilane, Reginaldo, está presente. Indago mais uma vez se o advogado da parte de Reginaldo e Missilane está presente. Não estando, eu anuncio o resultado. Relatoria do desembargador Bartolomeu Bueno. A unanimidades, negou-se provimento a ambos os recursos, o 21 e o 22 da ordem da pauta. Processo número 23, eu acho que já foi julgado, o 24 também, e o de número 25. Trata-se do agravo de instrumento, de número 009797, dígito 15, eu acho que já foi julgado. Sim. Então, senhor presidente, nós já julgamos todos os processos. Eu agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me deu
Eu é que agradeço a Vossa Excelência a presteza e a eficiência na condução desta sessão do desembargador Itabira. E agradeço a presença do desembargador Paulo Roberto, da nossa secretária, do nosso assistente plenário, do nosso procurador Elias do Bar, né? E desejo a todos os advogados que se fizeram presentes e desejo a todos um bom final de semana e que todos estejam com saúde e bem, junto com a família. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Um abraço. Declaro encerrada a sessão. Obrigado, presidente. Um abraço. Boa sorte. Cadê esse negócio? Cadê o pituquinho? Aí. Aperta.